Quem são os curdos? Que povo é esse? Muitas vezes silenciado ou retratado de forma distorcida pela grande mídia? Um povo sem Estado, espalhado por 4 países, com uma história marcada por resistência, cultura rica e lutas por autonomia. Neste vídeo, queremos abrir espaço para um olhar mais justo sobre eles e mostrar não só as dores, mas também a força, as tradições e os sonhos de um povo que há décadas enfrenta opressões, apagamentos e guerras, e mesmo assim segue de pé, reinventando sua identidade a cada geração. Acompanhe com a gente essa entrevista com Vitor Maia, que traz reflexões profundas sobre a trajetória e a história do povo curdo, e nos ajuda a pensar como eles são retratados, ou melhor, não são retratados, pela mídia internacional. Entender quem são os curdos é também uma forma de questionar os limites da narrativa dominante. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado por nos acompanhar. Estamos aqui, somos alunos da UFMG, do curso de jornalismo. Estamos no terceiro período. Meu nome é Eduardo, esse é o Vitor. Ali atrás tem o Manuel dirigindo. Tem o Vitor também que estava na redação, que não está aqui no outro momento. Esse é o Vitor Germano, pra gente diferenciar, né? Vitor Germano. E temos o Vitor Assunção, que ficou em casa também. Na sonoplastia ali, o Fred, o grande Fred. E hoje a gente vai entrevistar o outro Vitor também, que vai falar um pouquinho sobre ele. Antes disso, Vitor, como vai você? Tudo bem? Eu vou ótimo, muito feliz de estar aqui para essa reunião, né? Conversar sobre a questão curda. Espero que seja produtiva. Sim. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso chamado, tá? Mas me fala aí, quem é o Vitor? Bom, gente, muito bom dia aí para todo mundo que está aqui conosco, né? Para quem nos ouve, nos assiste em outro momento. Bom, como vocês perceberam aí, né? Hoje a gente está com uma overdose de Vitor aí. Eu sou o Vitor Maia, eu sou advogado de formação, né? Ainda num processo de aceitação desse ofício. Me graduei em 2018 pela PUC Minas. Em 2021 eu defendi meu mestrado em Ciências Sociais, né? Também pela PUC, e atualmente eu estou no doutorado em Direito, né, na linha de Direitos Humanos, Integração e Estado Plurinacional, sob orientação do professor José Luiz Quadros, também na PUC, né? Fui bolsista do ProUni na minha graduação, né? E agora na pós, né? Desde o mestrado eu sou bolsista CAPES. Estou muito feliz pelo convite, agradeço, né? Estar aqui é um prazer, uma satisfação, e tenho certeza que a gente vai ter uma manhã bem legal aí. Como é que foi essa guinada do direito para a área de ciências sociais? Bom, eu sempre margeei, assim, eu acho, as ciências sociais, mas não só, assim, eu sempre acreditei muito na interdisciplinariedade, na transdisciplinariedade, né? Sempre gostei muito de estudar, e quem gosta de estudar acaba gostando de estudar muita coisa, e a cabeça acaba abrindo um pouco e vai guiando a gente por outros caminhos. Em 2013, eu entrei na faculdade de Direito, mas um semestre depois eu acabei também passando no vestibular em Ciências Sociais aqui para Fafiche. Só que na época eu já tinha começado o curso, já estava interessado, acabei conseguindo também a bolsa do ProUni e optei por ficar.
Mas isso sempre ficou na minha cabeça. A gente tem matérias introdutórias no curso de Direito, né, que são das ciências sociais, antropologia, ciência política, sociologia. O direito acaba margeando também um pouco essas áreas e isso sempre ficou na minha cabeça. No mestrado, eu assisti uma aula no programa de pós em ciências sociais, gostei. Falei, cara, acho que pro meu tema de pesquisa faz sentido, e, né, acabei fazendo o processo seletivo, passei e fiz os meus 2 anos de mestrado lá. Bom, agora falando um pouco sobre a questão curda, a gente sabe, né, que ela é invisível na mídia global, quase não há registro sobre ela. Bom, dada essa dificuldade, como você teve conhecimento sobre a luta desse povo, né? O que fez você se interessar pelo assunto e estudar isso? Bom, a primeira vez eu acho que eu ouvi falar assim no povo curdo, provavelmente foi no ensino fundamental, assim, alguma aula de geografia, quando a gente começa a estudar geopolítica, né? Eu lembro de ter ouvido falar sobre um povo sem Estado. Essa era a definição, né? É que o povo curdo é o maior ou um dos maiores povos sem Estado no mundo. Isso ficou na minha cabeça, assim. Eu lembro também que na época houve uma menção, né, ao povo romani, né, que popularmente conhecido como os ciganos, que também tem essa característica. Isso ficou na minha cabeça, mas ficou no fundo, assim. O tempo passou, até que acho que no ano de 2015 para 2016 eu já estava, né, na faculdade de Direito. Eu era monitor na disciplina de Teoria do Estado, né. Coincidentemente, na época, o meu orientador é o meu atual orientador de doutorado. E eu estava pesquisando sobre formas de Estado, regimes políticos, assim, né? Para o estudo da monitoria. E aí, por um acaso, eu passei por um texto no Facebook, na época, né? Hoje eu nem tenho mais Facebook. Da professora Ana Paula Morel, do Programa de Educação da Universidade Federal Fluminense. E eu não esqueço o título do texto, era um texto curto, assim, escrito. O título era Confederalismo Democrático, a proposta libertária do povo curdo. E como eu estava, né, nesse estudo de regimes políticos, de formas de Estado, a gente estuda o federalismo, né, o sistema confederado da formação dos Estados Unidos da América, e esse tom me chamou a atenção, eu li. E era um texto muito potente, assim, curto, mas muito potente, que contava a história do povo curdo na época ali, durante a guerra civil na Síria, né? Na época era o auge do autoproclamado Estado Islâmico. E esse texto contava um pouco dessa história, contava um pouco da resistência do povo curdo e contava um pouco do confederalismo democrático, né? Que foi a proposta de auto-organização social e ideológica desse povo naquele contexto. E esse texto me chamou muita atenção. Eu já estava procurando um tema para me debruçar na minha pesquisa. Eu sempre pesquisei algo em torno, né, dos temas de autonomismo, de democracia. E esse texto me chamou a atenção e eu, né, a partir disso, resolvi mergulhar e estou desde então. Bacana. E, assim, se a gente perguntar para 1.000 pessoas na rua, acho que, sei lá, 990 não vão saber nada sobre os curdos. Como é que você achou outras pessoas? Eu sei que é a internet, coisa e tal, mas como que você fez para achar essas pessoas? Bom, foi, assim, um trabalho meio... No começo foi um tiro no escuro, assim, né? Eu fiz o que acho que quase todo mundo faz quando quer saber algo sobre algum tema. Eu joguei no Google. E aí eu fui mergulhando nas referências que apareciam. A primeira coisa que eu achei depois desse texto, né, da professora Ana Paula, eu também entrei na época, né, no site do Abdullah Öcalan, né, que tem os textos dele sobre a questão curda. E aí eu pesquisei e caí num podcast, salvo engano, era o podcast Vira Casacas, com uma participação da Maria Florência Guarchi, que é uma pesquisadora do tema, né, lá da Federal do Rio Grande do Sul. E era um podcast que ela falava sobre o tema. E aí eu ouvi o podcast e tal. Depois entrei em contato com ela. Eu fui muito assim, batendo nas portas, né, nessa época. Entrei em contato com ela. A gente hoje, né,
Nós somos amigos, assim, mas na época eu conversei um pouco com ela, e aí tempo depois eu fui num congresso apresentar um trabalho, aí um colega conhecia o tema e tinha uma amiga que estava fazendo TCC no tema, eu entrei em contato com ela, e aí as coisas foram nesse sentido, assim, a gente jogava achava um artigo, procurava a pessoa que escreveu, né, na internet, se eu ouvi alguém falar sobre o tema, eu já, você conhece, tal, como é que é? E fui me aproximando, assim, e fui estabelecendo uma rede, assim, de pessoas que estão, né, no mesmo interesse. Bom, você faz parte do NUPIEC, né? Bom, conta pra nós, o que é o NUPIEC? Como surgiu? Quais os seus objetivos? O NUPIEC, né, é uma sigla para o Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em Estudos Curdos. É um grupo de pesquisa, né, com registro no CNPq, a sede oficial, né, é o Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, do qual eu faço parte. Né, estamos sob a orientação do professor José Luiz Quadros. É um grupo que foi... Na verdade, assim, para contextualizar, desde que, né, eu entrei em contato com o tema, eu sempre senti essa necessidade, né, de ter um grupo de pesquisa específico para a questão curda por conta de todas as nuances e questões que envolvem o tema que merecem, né, um estudo mais amplo, né, multidisciplinar. Eu sei que, né, a minha formação em Direito, e por mais que eu tenha feito o mestrado em Ciências Sociais, era insuficiente para entender o fenômeno. E aí eu sempre pensei, cara, a gente precisa de um grupo de pesquisa com pessoas com abordagem multidisciplinar, e isso sempre ficou na intenção, mas não consegui tirar do papel. Até quando eu entrei no doutorado, eu falei, não tem mais para onde correr, eu não vou conseguir terminar esse doutorado se eu não tiver um contato com outras pessoas. E aí eu já conhecia mais ou menos essas pessoas dessa rede que eu falei, né, e fiz na moda antiga. Mandei mensagem para elas, falei, olha, meu nome é Vitor, eu estou no doutorado, estou querendo criar um grupo de pesquisa do zero. Meu orientador vai assinar para a gente, vai nos ajudar nesse começo, mas a gente vai construir tudo junto e do zero. Você está disposto? Está disposta? E aí algumas pessoas, né, foram aceitando, e a gente reuniu todo mundo, pessoas de vários lugares do Brasil, né? Nossas reuniões são majoritariamente online, mas na verdade, né, são todas online, salvo os eventos que a gente faz presencialmente, mas aí começamos esse grupo do zero com a ideia, né, assim, de trocar informações, trocar bibliografias, né, fornecer um apoio mútuo para todo mundo que está pesquisando nessa área, e, sobretudo, a divulgação científica do tema. Então, os nossos objetivos primeiros, né, são esses. E aí a gente, né, tem aí pessoas de diversas áreas, assim, de estudos, né, do conhecimento. Nós temos pessoas da antropologia, da história, das relações internacionais, da ciência política, da sociologia, da comunicação também, né? Eu tô pelo direito. E a gente, né, tá aí com 2 anos, mais ou menos, de fundação, né? Iniciamos em maio de 2023 e desde então temos caminhado aí, né, com todas as dificuldades e potências, né, que é um grupo acadêmico auto-organizado, vamos chamar assim, mas, né, temos conseguido fazer um trabalho que eu particularmente tenho estado muito satisfeito e muito confiante, assim, no futuro do grupo. O que vocês fazem para propagar as ideias do grupo, para divulgar para todo mundo? A gente tem, né, assim, uma página oficial no Instagram, né, o @NUPIEC. E ali a gente, né, faz um trabalho, assim, de atualização, assim, de coisas relevantes, né, que estão acontecendo, né? A gente tem uma biblioteca de teses e dissertações e artigos e TCCs, assim... muito boa, por sinal, ajudou a gente bastante, tinha né? bastante texto, fiquei até surpreso com a quantidade, não sabia que tinha... Buscou, não achava nada, né, Vitor? Assim, a gente ainda... acho que a gente ainda tá precisando dar uma atualizada nela, mas realmente, assim, acho que nós temos cerca de
de 20 e poucas dissertações no Brasil sobre o tema, assim. Então, a gente ainda se considera, vamos dizer assim, a primeira geração, né, de pesquisadores nesse tema. A Florência, que eu mencionei mais cedo, se eu não estiver equivocado, ela é a primeira doutora nesse tema específico, né? Existem pessoas que acabam trabalhando esse tema em paralelo com outras abordagens, né? Recentemente aqui na UFMG, o Bruno Moraes, ele também defendeu uma tese que ele vai trabalhar um pouco a questão curda. Então, a gente, né, tenta fazer essa reunião desses textos, né? E, eventualmente, a gente se coloca, né, à disposição de estar em contato com outros grupos de pesquisa, outros espaços, né, que queiram nos receber, que queiram dar também esse espaço à questão curda, que precisam, né, de um curso de formação, algo básico, a gente está sempre disposto, né? Já temos alguns eventos assim nesse sentido. Então, nosso trabalho acaba sendo esse. Tem o nosso canal no YouTube também, tem alguns eventos que a gente fez que estão lá gravados, né? Tá à disposição. Qual que é o canal? É o mesmo do Instagram. Se vocês pesquisarem por NUPIEC, vocês vão... ok. vão encontrar. Isso que eu queria ver. Tem outros grupos de pesquisa sobre os curdos no Brasil e como que é a relação da NUPIEC com eles? Até onde a gente sabe, nós somos o único da América Latina. Pode ser que essa informação esteja desatualizada, mas até onde sabemos, na América Latina, para pesquisar especificamente a questão curda, somos nós. É claro que temos pessoas, né? Eu né, faço até essa ressalva, não quer dizer que todo mundo que pesquisa a questão curda está no PIEC, no Brasil, não é isso. Obviamente tem pessoas que pesquisam, que estão em outros grupos de pesquisa, principalmente grupos voltados para o estudo do Oriente Médio, grupos que estudam questões de gênero, também tem pessoas que pesquisam a questão curda. Mas um espaço específico para o tema, né, se eu não estiver enganado, nós somos o único no Brasil. Mudando um pouquinho aqui, voltando agora a falar um pouco mais dos curdos, tem algum espaço para a chamada autodeterminação curda? Inclusive, você pode explicar o que é a autodeterminação? Bom, esse tema, né, é basicamente o que a gente resumiu por questão curda, vamos dizer assim. A gente nomeia isso porque no começo, né, assim, vou tentar contextualizar brevemente, mas os povos curdos são uma minoria étnica, né, com a sua própria língua, sua própria cultura, que habitam ali a região fronteiriça e montanhosa do sul da Turquia, o norte da Síria e entre o Irã e o Iraque, né, uma região que a gente historicamente conhece por ser uma região com muita tensão política, né. E, embora eles habitem ali, eles reivindicam-se, né, como povos descendentes dos antigos povos sumérios. Então, eles reivindicam aquela terra, aquele território há muitos anos. E, embora estejam ali há muitos anos, né, eles ficaram boa parte ali, se a gente estiver falando antes do século XX, sob o domínio do Império Otomano, mas com certa liberdade. Mas com o fim da Primeira Guerra, quando principalmente, né, o Império Britânico e a França foram redividir o território do Oriente Médio, justamente como forma de negociação ali com a paz com o fim do Império Otomano, que sai derrotado da Primeira Guerra, em certo sentido, houve um problema. Onde que os curdos vão ficar? Inicialmente, a ideia era de se criar um Kurdistão independente, um Estado Nacional Curdo. Porém... Rapidinho, houve reuniões mesmo, o pessoal deliberando isso? Inicialmente, seria celebrado o Tratado de Sèvres, se eu não estiver enganado, em 1920. Esse tratado ele estava prevendo a criação de fronteiras curdas independentes. Só que antes desse tratado, houve um acordo que hoje a gente conhece, né? Mas na época foi um acordo embaixo dos panos, chamado Acordo Sykes-Picot, entre a França e a Inglaterra, de dividirem,
né, os territórios do Oriente Médio em protetorados. Olha, uma parte vai ficar com a França, uma parte vai ficar com a Inglaterra. Só que até então o Tratado de Sèvres seria respeitado. Porém, né, como a gente sabe que principalmente em cenários de guerra as coisas são dinâmicas, né, com o fim do Império Otomano houve uma resistência muito importante, né, de parte do exército otomano liderado pelo general Kemal Atatürk, né, e esse general ele conseguiu vitórias importantes ali e ganhou um poder de negociação. E aí ele forçou, né, um alargamento das fronteiras do que seria, né, do território que os otomanos continuariam com ele. E boa parte desse território era o território do Kurdistão. Por isso, né, que a Turquia recebeu esse nome, porque, né, vem do Atatürk. E aí, em 1923, o Tratado de Lausanne, que foi o que ficou definido, eliminou a ideia de um Kurdistão independente. Então, você ficou ali, né, repartiu o território deles em outros 4 estados-nação, né, que eu mencionei, Turquia, Irã, Iraque e Síria. E aí, os curdos eles ficaram marginalizados dentro de seu próprio território. Ou seja, eles eram estrangeiros no lugar onde eles sempre viveram. E por que isso, né, se tornou um problema? Porque esses estados, né, como é próprio do Estado-nação, costuma se reconhecer uma única hegemonia nacional, uma única hegemonia étnica. E os curdos eles não se reconheciam como turcos, né, que são árabes, como iranianos, que são persas, né? Os sírios também são árabes, né? A Síria, o nome dela é República Árabe da Síria. E os curdos eles não são árabes. Então, como é que ficou isso, né? Você ficou com um grande problema, que é o que a gente chama de questão curda. E a luta por autodeterminação, a capacidade, né, de um povo de dizer a si próprio, de falar, olha, de se reconhecer a sua identidade, de reconhecer a sua cultura. Então, desde o começo do século XX, você tem aí o que a gente chama de questão curda. Você tem um povo com a sua própria língua, sua própria cultura, suas próprias tradições, né, cujo direito a exercer toda essa tradição, né, o que a gente vai chamar de autodeterminação, foi negado. Então, esse problema está posto aí desde o século passado, né, e é pouco explorado, porque os curdos passaram por um processo de assimilação cultural, proibição de manifestações culturais, proibição da língua, né, porque isso atacava a própria legitimidade de todo esse acordo. E com pouco poder bélico e pouco poder político, eles, né, acabaram sendo cada vez mais reprimidos, né? E, enfim, o que a gente vai chamar de questão curda é essa. E desde então, à sua maneira, os curdos vêm tentando, né, primeiro resistir, né, a manter sua identidade, né, sobretudo sua identidade. Mas com pouca repercussão e pouca mobilização internacional a esse respeito. Então, o problema posto, né, do que a gente está tentando aí identificar como possibilidade de autodeterminação é esse. Eu fiquei pensando, você falou da Turquia, né? Como que houve essa divisão para os outros 3 países? Tipo, Irã, Síria, Iraque, como surgiu? Esse ponto, ele vai variar realmente, assim, de lugar para lugar, né? O que a gente tem é que no Irã, né, o Irã tem uma maioria étnica persa, né? E também essa hegemonia ela é presente no Irã. Então, assim como na Síria, que é árabe, essa reivindicação identitária ela sempre foi reprimida,
né? É lógico que aqui vai variar em maior ou menor escala o grau de repressão, né? Cada um desses lugares tem nuances muito específicas. Mas, no geral, houve uma repressão. O Iraque é um caso muito interessante porque na década de 40 houve uma espécie de revolução no Iraque, na década de 1940, liderada pela família dos Barzani, que é uma família curda tradicional, né, de muitas posses lá no Iraque. E eles conseguiram uma certa autonomia no Iraque, né? Hoje nós temos o governo regional do Kurdistão no Iraque, né? Em inglês é a sigla KRG, cujos, inclusive, né, há essa disputa, né? Porque o KRG se reivindica como o Kurdistão. Se você jogar Kurdistão no Google, provavelmente vai aparecer a bandeira do KRG, que são listras horizontais em vermelho, branco e verde, salvo engano, e um solzinho no meio. Acho que é um sol. Eu achava que essa bandeira era para todo o povo. Não. Essa bandeira é a bandeira do governo regional do Kurdistão, né? Que hoje o presidente salvo engano, é o neto desse Barzani que eu falei. Então, assim, é uma região federada dentro do estado do Iraque, mas que há um reconhecimento identitário dos curdos ali. Eles têm eleições locais, né? No executivo, né? Eu não tenho a certeza se há eleição para o executivo, mas fato é que a família Barzani governa há muito tempo. Então, tendo eleição ou não, o fato é que ali também há uma tradição familiar muito grande. Então, né, na Síria, o baatismo, né, que é um movimento político pan-arabista, né, que reivindica, né, a autonomia do povo árabe no Oriente Médio, que tem influências, assim, bem... É um tema complicado, mas, assim, há alguma comunicação com os partidos marxistas de libertação nacional, mas é muito complicado afirmar isso. Há quem defenda isso, principalmente por causa da aliança que o baatismo teve com a União Soviética, mas isso não quer dizer muita coisa, entendeu? Mas os curdos, eles eram subcidadãos na Síria, entendeu? No Irã, um outro exemplo, os nomes curdos, eles são proibidos. Então, muito embora vá variar como que foi essa questão, né, nesses 4 estados, a gente é muito difícil falar, ou é impossível falar em 100% de autonomia dos curdos em qualquer um deles. Pois é, porque é complicado, né? Nos anos 90, o Saddam Hussein causou a morte de milhares de curdos, né? Mulheres, crianças. E na Turquia a gente vê o PKK sendo muitas vezes atacado pelo governo turco. A autonomia, então, não vai... Não vou falar que não vai existir, mas dificilmente vai existir, né? Olha, nos formatos com que a Sociedade Internacional de Estados se consolidou no século XX, principalmente na segunda metade do século XX, com a consolidação da ONU, né? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil se falar em um Kurdistão independente. O que está mais próximo disso é o KRG, mas por ser uma região muito estratégica para o Iraque, é uma região muito rica em petróleo, eu acho muito difícil do Iraque abrir mão. E o KRG não parece querer também entrar em conflito com o Iraque nesse momento. Inclusive, há essa disputa entre os curdos mesmo, né? É importante deixar isso claro. Eles não são um grupo hegemônico no que diz respeito ao que eles pensam como solução para a questão curda, né? Existem inúmeras opiniões, assim, que eu acho que é natural pela própria história, como isso foi se formando. Desculpe interromper rapidinho, mas é só porque eu citei o PKK na pergunta.
O que é o PKK? O PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. É um partido fundado na Turquia, no final dos anos 70. É um partido de origem marxista-leninista com fortes influências do maoísmo também. Então aí a gente está falando de uma luta por libertação nacional, principalmente por meio da luta interiorana, né? Do povo organizado no interior do país e luta armada. E o PKK ele surge com esse objetivo, a libertação nacional do povo curdo. Então, nos anos 80, inicia-se uma guerrilha muito violenta na Turquia e fortemente reprimida pelo governo turco, que na época passava por uma instabilidade política. Na verdade, assim, a Turquia ela tem um histórico de instabilidade política, né? Então, nos anos 80 houve golpes militares, eleições questionáveis, e os curdos eles tinham eles eram um bom lema político de procurar um inimigo nacional, né? E o PKK ele ocupou esse espaço muito tempo. Até que nos anos 90 o PKK começa um processo de reformulação, principalmente ideológica, no sentido de pensar que era necessária uma solução política, não mais por meio da luta armada. Então o PKK ele anuncia um cessar-fogo, né, unilateral, mas isso acabou não significando muita coisa para o governo turco, né? O PKK ele é até hoje uma organização tida como terrorista na lista dos Estados Unidos, na lista da União Europeia. Né? O Abdullah Öcalan, um dos fundadores do PKK, ele está preso desde 1998, 1999, 98. Né? Inicialmente ele foi sentenciado à pena de morte, mas a Turquia ela estava num processo que ela ainda se encontra, né, de adentrar como Estado-membro da União Europeia. Essa pena acabou sendo reformulada para prisão perpétua. E o PKK ele tem assim um papel muito importante para a luta de libertação do povo curdo que busca uma autonomia de verdade, né? Uma autodeterminação de fato. Só que o PKK ele também é um partido assim com uma estratégia muito ousada, vamos dizer assim. Ele sempre tomou ao longo da história atitudes que poderiam ser questionadas, como esse cessar-fogo, né? Recentemente, isso acabou tomando as notícias aí, o PKK anunciou, né, a sua dissolução, para surpresa de muita gente, porque há aí uma tentativa, né, assim, para ser bem breve, de dessecuritização do PKK, né? Eles sabem que eles são um alvo, e aí, sendo um alvo, eles colocam o povo curdo em alvo, porque qualquer pessoa curda que, de alguma forma, clame por liberdade vai ser associada ao PKK e ser considerada terrorista, enfim. Então, o PKK anunciou sua dissolução, né? Mas isso não significa também o fim da luta, o fim da resistência. E o estado atual é esse, assim, né? O PKK ele baixou suas armas, né? Mas a gente ainda tem focos de resistência curda em outros lugares, principalmente no norte da Síria. Bom, falando agora sobre a representação midiática, né, dos curdos, como o Ocidente representam eles geralmente? A grande questão é que geralmente não representam, né? A questão curda ela é pouco falada, pouco difundida. Mas, recentemente, principalmente com a guerra civil na Síria, os curdos eles ganharam mais as notícias porque eles foram, né, ali no norte da Síria, o ponto de resistência aos avanços do autoproclamado Estado Islâmico. E isso acabou ganhando muito as notícias, principalmente pelo fato, pela existência das YPJ, né, que são as unidades de defesa ou proteção das mulheres, que é um exército exclusivamente feminino, né? E essas mulheres elas foram linha de frente na resistência e no avanço contra o autoproclamado Estado Islâmico. E isso acabou ganhando muito a mídia, né? Porque houve uma fetichização assim, das fotos, né, de mulheres portando rifles, né, lança-granadas, né,
é algo que não é comum de ser visto e isso acabou ganhando muita repercussão, principalmente também de batalhas históricas, né, que ocorreram, né, o cerco a Kobani, né, onde as milícias curdas ficaram cercadas cerca de 3 meses, conseguiram resistir. Né, a batalha de Raqqa era a capital do autoproclamado Estado Islâmico. Os curdos conseguiram a vitória lá, né? O corredor humanitário que foi feito em Sinjar ou Xingal, né? Vai depender aí. Os lugares lá, eles têm nomes para cada língua, né? Isso, né, indica a disputa que existe. Que as YPJ, principalmente, né, fizeram para salvar o povo Yazidi, que estava a ponto de ser exterminado, né? Também pelo autoproclamado Estado Islâmico. E isso acabou ganhando uma certa repercussão, principalmente nas mídias que cobrem guerra, né? Mas a verdade, né, se a gente for falar, é que há pouca ou talvez nenhuma, né, exposição, pelo menos honesta, vamos dizer assim, do povo curdo, da questão curda. Você acha que as redes sociais têm esse poder de construção de um Estado independente e de fortalecer essa representação do povo curdo a partir dos próprios curdos? Eu acho que a gente pode ver essa questão de duas formas, assim. Os curdos, eles, no geral, eles pedem, né? E eles clamam por serem vistos e ouvidos. Isso é um fato, né? E eles não têm problemas em fazer uso estratégico do que for necessário para serem ouvidos e vistos, né? Se a gente for colocar aí, principalmente, né, o Twitter, né, o atual X, você vê páginas oficiais de muitos setores do movimento lá. Então, e aqui eu falo principalmente, né, do autogoverno democrático do norte da Síria, né? Os coletivos, os grupos, eles têm páginas oficiais lá onde eles comunicam em inglês e em kurmanji também. Então, nesse sentido, as redes acabam funcionando como um canal de divulgação da história, das resistências e tal. Mas, ao mesmo tempo, a internet... Eu não acredito que ela seja o espaço onde os curdos precisam ser mais ouvidos, né? Hoje, se a gente fosse falar, principalmente no sentido de autopreservação, que ainda é uma questão, né? Antes da gente falar de um território independente, né? A gente precisa falar de preservação desse povo, né? E seriam os organismos internacionais que teriam, né, em tese, a capacidade e a faculdade de fazer isso, né? Como, por exemplo, a principal delas, a ONU. Os curdos, eles não têm representatividade na ONU, né? Em paralelo, uma causa que tem muita semelhança, né, que é a questão palestina, né? A gente está presenciando aí um genocídio, né? E os palestinos, eles têm uma cadeira na ONU. É óbvio que hoje a gente percebe que talvez isso não signifique muita coisa, né? Mas os curdos não têm sequer isso, né? Então, assim, as redes, elas ajudam, mas eu enxergo elas como muito insuficiente em relação à proporção, né? À urgência e a necessidade, assim, que eles têm de serem cada vez mais vistos e ouvidos. Bom, como os curdos, eles são retratados, né, nas TVs dos 4 países que eles hoje integram, Turquia, Irã, Iraque e Síria, se é de forma até preconceituosa, né? Assim, a gente não consegue ter tanta informação específica como que isso é feito no dia a dia. Mas a gente tem, né, algumas questões aí que nos permitem vislumbrar esse cenário, né? Na Turquia, ainda hoje, né, os curdos, eles são um povo muito marginalizado, né? Tem um filme na Netflix, eu não sei se ainda está lá, chama Musizi. É um filme, assim... Eu não vou dizer que eu não indico assistir, porque dá para tirar algo, né? Mas é um filme que retrata os curdos, assim, de uma forma muito pejorativa.
né? Primeiro que eles são, né? Na verdade, assim, os curdos, durante muito tempo, eles foram chamados de turcos da montanha, porque eles vivem na montanha, né? Numa região montanhosa, então era tido como não... Ah, vocês não são curdos, vocês são turcos, só que vocês vivem na montanha. E esse filme específico, ele mostra os curdos, assim, como um povo atrasado, né? É bem simbólico que eles filmam um vilarejo que se diz curdo, e a gente sabe disso porque eles estão na montanha, 2, por causa das vestimentas, né? As mulheres estão sempre com os lenços coloridos que elas usam. E 3, porque o filme, num determinado momento, mostra a guerrilha, né? Como sendo bandidos e tal. Mas todas as pessoas desse vilarejo, elas têm os dentes podres, né? Então, e o filme conta a história de um professor do Estado turco que está indo lá alfabetizá-los. É igual os europeus, né? A colonização, que eles iam para África, para América do Sul, para levar o avanço, né? É bem por aí, assim. Os curdos, eles reivindicam essa luta anticolonial, e é interessante porque, né, eles estão sendo colonizados por um povo árabe, que também sofre pela colonização, né? Então, essas contradições, elas estão muito evidentes nessa questão toda. Então, assim, a gente tem essa representação, né, como o salvador do professor turco, e quando ele chega lá, ele hasteia uma bandeira do Estado turco, né? Então, é muito evidente isso. No Irã, recentemente, vocês devem se lembrar, teve uma onda de protestos, principalmente liderado por mulheres no Irã, por causa do assassinato da Gina Amini, né? Ou Dina Masha Amini, que vai depender justamente disso, porque ela tem um nome curdo e um nome iraniano, mas a mídia só divulgou o nome iraniano. Então, ela foi assassinada pela polícia moral do Irã porque ela não estava usando as vestes que eram determinados que ela usasse. E aí isso desencadeou uma onda de protestos no Irã, principalmente nas regiões curdas, né? Porque foi assassinada uma pessoa curda. E então, assim, a representação, ela é sempre... Ou ela é de forma pejorativa, ou em certo sentido os curdos são vistos como pessoas, né, arruaceiras, terroristas, né? É muito difícil se falar em uma representação que parta dos próprios curdos desses lugares, entendeu? Isso é algo que ainda é evidente, né? E mostra também a necessidade que os curdos têm deles mesmos contarem sua própria história. É algo que é importante para eles, mas que ainda vamos dizer assim, subnotificado. Então, você está falando aí da representação dos curdos pelos turcos. Aqui no Brasil, as novelas turcas têm feito algum sucesso, né? Inclusive Sila, Prisioneiro do Amor. Ela também está nessa pegada, né, de mostrar os curdos, quero dizer, como os inferiores, né, os atrasados. Esse papel ideológico do Estado turco é muito importante para a assimilação cultural do povo curdo, né? Matar todo mundo ia ser muito difícil, né? Então, desde do começo do século XX, a Turquia ela tem esse papel ideológico de assimilação cultural. E isso significa, né, apagamento das tradições, né, da cultura, da língua, né, das danças. Isso durante muito tempo foi crime na Turquia, os curdos se expressarem culturalmente. Então, essas novelas, essas produções midiáticas, elas cumprem esse papel, né, de ideológico, de minar, vamos dizer assim, né, a resistência, minar né, o próprio orgulho. Imagina você se ver representado daquela forma que você sabe, né, que não necessariamente é a forma como você se expressa. Então, essas produções, elas acabam tendo esse papel muito importante, ideologicamente falando, para cumprir esse papel que o Estado turco
pretende desde sua fundação, né? Que é manter uma hegemonia nacional incólume em relação aos curdos. A gente tem outras produções, né, como Filhas do Sol e Tempo de Vida a Cavalos, né? Tem até diretores curdos. Como o próprio Kurdistão vê essas produções audiovisuais dos curdos? Eles têm uma questão que é o seguinte: eles querem sempre ser ouvidos, né? Há quem diga que independente de como, para eles, de alguma forma, serem ouvidos é muito importante, né? Eles têm um ditado lá que os curdos não têm nenhum amigo, senão as montanhas que os cercam. Então, essas representações elas acabam sendo importantes nesse sentido. Embora, né, ainda a gente seja necessário, né, uma autonomia, inclusive em relação a essas expressões, expressões como o Filhas do Sol, que é um filme que tem certa precisão histórica, né? Lógico, ele não é um documentário, né? Mas esse tipo de representação é importante para dar visibilidade, sabe? Isso é algo que tem boa recepção, sim, lá. Embora, né, de novo, eu reforço que ainda há a necessidade e o desejo que eles tenham a própria voz. É algo muito importante para eles. Pois é, esse filme Filhos do Sol que mostra você já citou, né, as guerreiras, ou não sei se guerrilheiras é a palavra correta, é bom você corrigir isso, mas as curdas, as mulheres são fortes mesmo na sociedade curda, o que é algo, inclusive, diferente para a região, né? É isso mesmo? É bem como o por filme aí. retrata? Assim, o filme, ele aparenta, pelo que a gente percebe em relação às roupas, às bandeiras, o exército iraquiano, né? Mas as mulheres, elas têm lá também no Iraque uma divisão feminina. Mas a questão da mulher ela é fundamental para a gente entender toda a resistência curda, né? As mulheres, elas são e foram muito importantes nos movimentos autônomos de resistência, desde a língua que elas preservavam em casa, quanto dos movimentos políticos durante os anos de repressão na Turquia, né? A gente cita a Sakine Sanjis, que estava na fundação do PKK, que era muito importante para manter a solidariedade entre esse povo que resistia nas prisões sob tortura, né? As mulheres curdas como a Leyla Zana, que foi uma vereadora eleita na Turquia uma deputada eleita na Turquia durante os anos 90, né? Na sua primeira fala no parlamento, ela fala em curdo, e por isso ela é presa no ato, porque ela não podia, ela sabia disso, mas ela, né, toma um ato de resistência ali em falar em curdo, ficou presa, perdeu o mandato. Então, assim, a figura das mulheres, né, e o que ficou mais famoso na YPJ, né, um exército feminino, exclusivamente feminino, de linha de frente contra o Estado Islâmico, e até hoje atua na autodefesa do povo curdo, né, toda a questão que envolve o enfrentamento ao patriarcado, né, porque, em certo sentido, a questão curda, ela existe porque o Estado-nação, ele é uma instituição que privilegia, né, o poder do homem. E a resistência curda, ela entende que é impossível a gente enfrentar o Estado-nação sem enfrentar o patriarcado e vice-versa. Então, a preponderância das mulheres na resistência curda, na ação política curda em autonomia, em autodeterminação, ela é indissociável de tudo isso, entendeu? Então, o filme ele acaba sendo importante nesse sentido, porque ele joga esse holofote para a luta das mulheres, que vai muito além, né, de pegar um rifle, pegar um fuzil, né, que é uma luta ideológica, uma luta por reeducação, né, de toda a sociedade, uma luta por criação de espaços coletivos, de presença feminina e de protagonismo feminino. Então, isso é indissociável, né, se a gente quiser pensar toda a questão curda. Bom, para encerrar agora, né? A gente queria falar muito mais, tem espaço para falar muito mais, ficar mais de horas aqui, mas quem quiser aprofundar mais nesse assunto sobre os curdos, como deve proceder, né? O que o Nupiec pode oferecer a essas pessoas para que procura, né? Bom, como eu citei, a gente, né, tem a nossa página lá no Insta e o canal no YouTube. A gente, né, tem alguns materiais e indicações. Vocês podem, né, quem tiver sentir à vontade, pode entrar em contato. Nós somos um espaço aberto
inclusive para novos membros, né? A única exigência que a gente faz é que sejam pessoas que estejam academicamente pesquisando a questão curda para somar com a gente, né? Para ter espaço para trabalho no grupo. Enfim, existem vários podcasts sobre a questão curda, vários documentários no YouTube. Hoje está mais fácil de pesquisar isso. Se vocês procurarem por Rojava, é uma excelente chave de pesquisa. Para quem quer se aprofundar em textos, né, o livro, o site do Abdul Öcalan, você escrever no Google Öcalan, né, do jeito que eu tô falando, Öcalan com N no final, books, você vai achar vários textos, né, em português, inglês, espanhol e outras línguas. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, né, e obviamente eu e o NUPIEC, nós estamos à disposição, né, só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda aí nesse caminho. Beleza. Vitor, muito obrigado. Valeu demais. Muito esclarecedor. A gente agradece também ao pessoal do NUPIEC pela atenção por tudo. Vitor, valeu. Valeu, né? Dava pra falar muito mais, mas vamos ter que encerrar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Manuel, diretor aqui, obrigado. Vitor Assunção, tá faltando você aqui. E Fred, obrigado por tudo. Eu agradeço também, foi muito prazeroso. Como vocês disseram, né, o tema é muito vasto e eu me coloco à disposição para um segundo momento. É só procurar a gente, que a gente está sempre a postos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu. Agradecimento também, claro, ao Laboratório de Experimentações Sonoras aqui da Fafiche, da UFMG. Obrigado pelo espaço, por você deu espaço, por você deu todo o material para nós aqui também. Muito obrigado.